Eu preciso ligar para Dileuza. Calma, Dileuza, calma, Dileuza. Sim, é isso que vai acontecer. O cara vai acordar apavorado. Vai acordar apavorado, querendo o quê? Ligar para você, querendo saber de você, gritando o teu nome, Dileuza. Por que que isso acontece? Porque nós vamos hoje aprender a jogar com a escassez, com a necessidade. Ele precisa sentir a tua falta, ele precisa sentir o quanto você é importante na vida dele, o quanto ele precisa batalhar e o quanto ele precisa se importar para não perder você de vista. Por quê? Porque você não está na mão, porque você não está o tempo todo disponível, porque você sabe fazer o jogo da sedução. Seja muito bem-vinda, meu nome é Jober Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Mais uma vez eu quero convidar você que está comigo aqui, para duas coisas muito importantes que nós temos neste mês de novembro 2021. Não sei em que época você está assistindo, mas 3, 4 e 5 de novembro farei um grande evento online, o meu último evento do ano de 2021, o grande desafio, o desafio final da dona do jogo. Vou falar somente sobre ficantes, fêmea. O que nós vamos ensinar para as minhas meninas? Desde o princípio do primeiro encontro até fazer com que esse cara fique obcecado e queira namorar você. De ficante a namorado. Quer saber mais sobre isso? Será lives aqui mesmo no YouTube, porém somente para meninas cadastradas, um grupo fechado, tá? Mas é gratuito. Então o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixo. E quero convidar você para conhecer Jober para Casadas, um canal especialmente para mulheres casadas, para você que está num relacionamento sério e quer saber mais como lidar com o maridão e com o seu casamento, também no primeiro comentário fixo e na descrição desse vídeo. Amores da minha vida, esse vídeo é tão importante, mas tão importante, que eu separei para você 7 dicas que vão fazer com que esse cara acorde já desde que abriu o olhinho. Ele já vai dizer, pô, eu tenho que falar com a Dileuza, eu não tô entendendo a Dileuza, tô com saudades da Dileuza, quero essa mulher comigo, vou mandar uma mensagem para ela agora. Por quê? Porque a Dileuza é escassez, é necessidade, é joia rara. E já quero chamar a atenção que dos 7 toques que eu vou te dar, o último deles, o número 7, não faça nunca isso. Se você está fazendo isso, você está acabando com as suas possibilidades de conquistar o homem. Se você está fazendo essa dica número 7, você está acabando com as possibilidades desse cara gostar de você, de te levar a sério, de olhar para você. Ele vai te colocar numa lista de contatinho e lá você vai ficar por muitos anos. Então, anota aí os 6 primeiros e o 7, você faz um círculo gigante, nunca devo fazer isso, tá bom? A primeira coisa que nós temos que tirar de você é esse medo que você tem de perder alguém, esse medo que você tem de fazer com que a pessoa corra atrás de você, esse medo que você tem de achar que esse cara vai sair com outra mulher, esse medo que você tem de achar que você não cabe, não é tão importante como esse cara, como ele é para você. Você coloca o teu mundo em Deus, esse homem, ele se torna um cara todo poderoso, você dá esse poder. Nunca esqueça que não são as pessoas que nos roubam, somos nós, é a gente que permite ser roubado. Nós damos chances para o azar. Então não dê essa chance não comece a dar poder para quem não sabe o que fazer com o poder. Você não pode ter medo, principalmente você não pode ter medo de demorar a responder uma mensagem. Não esteja disponível, não esteja disponível. Esse medo, tipo assim, ai Jobre, se eu não responder, ele vai procurar outra, se eu não responder, ele não vai me dar moral, vai ficar chateadinho. Não. Se você quer que esse cara acorde no meio da noite pensando em você, acorde de manhã pensando em você, que ele corra atrás de você, ele tem que ver que você não está dando moral, que você não está puxando o saco, não está pagando pau. Então, quando você demora, não sempre, né? Mas a maioria das vezes para responder, é sinal de que ele não é prioridade, é sinal de que você está ocupada, é sinal de que você não está nem aí se ele falou ou não. Deixa lá demorando, deixa lá de molho. É ele que tem que se preocupar, Dileuza, não você. Tá entendendo? Tá entrando na sua cabecinha?
Deixa o calça caída lá esperando. Não tenha medo. Tô te falando, não tenha medo. Nós homens somos programados, nascemos programados para correr atrás, para ir à luta. Então ele vai ter que se mexer se ele quer você. Outra coisa, vamos parar com o tal do textão. Esse negócio de mandar textão, a gente não lê textão. A gente dá uma lida ali, pronto, foi, entendi a base. Textão é mulher apaixonada, desesperada, mulher que tá apavorada e quer o amor e não sei o que, é descontrole. É paixão demais, é açúcar demais, e o homem para relacionamento ele é diabético, então ele não pode com açúcar. Então segura teu açúcar aí, não fica adoçando muito. Então, por exemplo, quando o cara te manda, vamos fazer assim, os 50% dos áudios, você sempre manda pela metade, não manda aquelas coisas lá que é maior que música, parece um remix, já é um remix, as músicas hoje tem 3 minutos, você manda um áudio de 10. Parou com isso. Isso é encheção de saco, é desespero. O cara mandou um áudio para você, esse áudio do cara tem 1 minuto, você manda um para ele com 30 segundos. Tá? Se o cara manda um áudio para você com 3 minutos, você manda um com 1 minuto. Cuidado, sempre pela metade ou menos os teus áudios. Nunca mais do que ele. Nunca você a desesperada. Nunca, nunca. Não tenha medo de responder esse cara. E vou repetir isso que é muito importante, porque o que acontece? A mulher tem medo de demorar em dar respostas. Sabe? O que acontece com a mulher? A mulher tem medo de que o cara vai ficar... Ai, ficou chateadinho. Ai, porque ele ficou assustadinho. Ai, porque não sei o quê. Nada disso. Então eu quero que você, parecido com a primeira resposta, deixar esperando, também não tenha medo de fazer a regra que eu sempre falo do Jober. Responde rápido, às vezes demora e às vezes diz só um pouquinho, já falo contigo. Deixá-lo esperando. Não tenha medo de fazer isso. Outra coisa importante... só um pouquinho. O bonitona, poxa... Olha só quanta coisa boa eu tô contando pra você. Inclusive tem a número 7, aquela que é proibido fazer, que vai mudar a tua vida. Só isso já vale aqui o teu joinha, tá? Inscreva-se no canal, ative as notificações. Eu preciso muito de vocês. Eu não escondo que eu preciso muito de você comigo. Eu preciso mesmo para que o nosso canal cresça, tá? Outra coisa que você deve levar a seríssimo parou com as palavrinhas. Meu bem, meu chuchu, momozão. Nada disso, meu amor. Isso não vai te ajudar em nada. Isso enfraquece. O cara tá chegando, o cara é ficante. Até mesmo o namorado, dá uma enxugada nessas palavras para que você não fique muito na mão desse cara, você não fique entregue com esse cara. Não fique entregue na mão desse cara. Tu quer ver uma coisa que faz com que esse cara acorde de manhã já pensando em você, falando, puta, o que tá acontecendo com a Dileuza? Você tá conversando com ele, você tá ali falando com ele, né? Vocês estão numa risada, estão ali, papapá, não sei o quê. Olha, eu tenho uma coisa muito boa para te falar. O que é? É só um pouquinho. Já falo contigo. E some. Não volta mais. Dá agonia, não dá? Ela tinha uma coisa muito importante para me falar. E some aquele dia. Volta só amanhã falar com ele. E volta normal. Normal. Aí ele fala, cara, tu não tinha uma coisa para me falar, não sei o quê. Putz, cara, esqueci. Ou seja, não era importante. Era só para deixar ele agoniado, para deixar ele... Caraca, meu, o que ela quer falar? O que será que é? Eu não sei o que, não sei do que lá. É pra deixar esse cara maluco, fia. É pra deixar ele ali naquela coisa assim, tipo... A mesma coisa é tipo assim, vocês estão falando, de repente ele falou alguma coisa, você dá uma vazada. Sai fora e de repente volta, dá uma demorada pra voltar. Mostra pra ele que você foi fazer coisas mais importantes do que ele não é tão importante. São essas coisas de deixar o cara esperando que vai fazendo com que ele se desespere também. Mas o problema de vocês mulheres é que vocês têm medo de fazer isso. Os homens não. Nós não temos medo de fazer isso. A gente faz isso. A gente vai conversar com outras mulheres e deixa você aí. E depois volta, nem sabe qual é o assunto, ele já mete lá um como assim? E aí, tudo bem, não sei o quê? Tu ficou de falar tal coisa bonitinho. Nem me lembro, depois quando eu lembrar eu te falo. É a mesma coisa que eu tô te ensinando a fazer.
É o que nós homens já fizemos há tanto tempo. E isso faz com que vocês fiquem desesperadas. Faz com que você corra atrás, né? E faz com que você chore, sofra e diga, pelo amor de Deus, o que esse homem tem de tão especial? Agora, que é uma coisa que nunca, em momento algum na tua vida, você deve fazer, e se você está fazendo isso agora, nesse momento, com os teus relacionamentos, você pare de fazer isso. Sabe? É puxar assunto com o seu homem, com o seu ficante, puxar assunto com essa pessoa dizendo, bom dia, olá, lindo dia, oi, tá tudo bem? Parou com isso. Parou. Parou. Isso demonstra uma fraqueza, uma carência, uma tentativa de puxar assunto, uma necessidade de puxar assunto. Quando você for puxar assunto, que você tenha um conteúdo. Se não o tiver, não faça nada. Porque se você faz isso, você simplesmente é vazio, não há diálogo, não há continuação, não é algo que vai render. Geralmente é bom você fazer perguntas abertas e não fechadas. E você tem que puxar um assunto. Você sabe do cara, você investigou o cara. A dona do jogo.com.br, o que eu ensinei vocês lá no curso? Investiga o cara. Então você sabe as coisas que ele gosta e as coisas que não gosta. Dá uma pesquisada. E aí nessa pesquisa você sabe que ele gosta de Legião Urbana. Cara, nossa, novembro, já mil. O Renato Russo, eu acho que morreu por essa época agora, né? Perto do Dia das Crianças. Eu acho que você entende melhor que eu de Renato. Não é verdade? Eu estava hoje pensando nisso, estava ouvindo uma música dele. Pronto, já puxou o assunto, já foi diferente das outras, do bom dia, olá, florzinha, olá, didi, o cuticute, o mozão, nada disso. E aí você vai, como é que é o nome daquele livro lá do cara do profeta que tu falou pra mim? Khalil Gibran, isso, meu, Khalil Gibran. Você conhece tanto ele, tem outras obras do cara que são legal? Pronto, já é um assunto. Jorge Mateus, nossa senhora, vai tocar aqui. Sabe que eles vão estar na pecuária esse ano, em Goiânia? Pois é, eu também gosto. Claro que tu gosta, eu sei. Cara, infinidade de situações aí que você pode ser bem mais inteligente e fazer com que esse cara acorde já querendo falar com você. Porque você é diferente, você é minha Dileuza, tá? Outras situações ruins que aconteceram, situações que você pagou pau, pagou mico, pode contar pra gente aqui embaixo, fica à vontade, tá? Um grande beijo, amor e paz.